Olha aqui o do terceiro, a explicação técnica no terceiro. Gente, cuidado o seguinte, às vezes eu falo terceiro, só vem à mente de vocês uma pessoa física. Terceiro pode ser o que mais? Pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica. No município lá de Minas Gerais, a Polícia Federal deflagrou uma operação que visava prender agentes públicos que, segundo essa operação, estavam envolvidos na venda de medicamentos superfaturados. As farmácias desse município mineiro, pessoas jurídicas, em conluio com agentes públicos da administração municipal, fraudavam licitações para oferecerem à venda os produtos num preço mais alto. A licitação é para ser mais baixo que o valor de mercado, eles vendiam pelo mais alto. Nesse nosso exemplo hipotético, lógico, dedutivo, o que acontece? Essa pessoa jurídica é terceira? Sim ou não? Sim. Óbvio, né? Sim. Vai responder na improbidade? Mas pessoa jurídica não pode ser presa. E aí? Hã? O responsável pode ser preso? Natureza jurídica é civil. Ninguém vai ser preso mesmo. A pessoa jurídica vai sofrer as punições da lei normal, como uma pessoa física. Legal? Então já falamos de polo-ação. Falei aqui do particular, né? Vamos deixar o caderninho bonitinho. O particular, ele não pode constar no polo da ação sozinho, junto com o agente tinta dele. Então o agente jurídico, o jurídico lá, ele vai responder então também. Que jurídico? O senhor acabou de dar exemplo aí, da farmácia. A pessoa jurídica? É. Sim, a pessoa jurídica vai responder. Por improbidade, no caso. Por improbidade. Junto com o município. Junto com o ente, com o servidor público lá que praticou. O ente vai entrar com a ação contra ele. O ente é sempre a vítima, viu? O Estado, o município, a sociedade, a autarquia, isso é sempre vítima. Os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade e impessoalidade. Lembram das outras aulas? As obviedades que precisam ser ditas? Precisaria estar esse artigo 4º na lei? Óbvio que não, né? Quando você vai assinar o seu termo de posse, você já se compromete a ser um bom servidor, probo, reto, leal, justo, honesto, etc, etc. Mas está aqui escrito. Isso aqui é importante, o quinto. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão. Olha só. A lesão, a dilapidação, o prejuízo pode ser por ação ou omissão. Por ação, você, servidor público, vai lá e falsifica uma perícia num imóvel. Esse imóvel valia 5 milhões, você vai e vende ele por 1 milhão por causa dessa falsificação. Teve prejuízo ao erário? Óbvio. Teve prejuízo ao erário. Por causa de quê? Por causa de uma ação sua de falsificar o documento lá e induziu a erro a comissão de licitação. Fizeram leilão por 1 milhão. Um esperto olhou, oi, por 1 milhão eu quero, isso aqui vale 5. Quero agora e pago à vista. Ou por omissão.
Você tem um imóvel, você administração pública, estou tirando exemplo para vir na minha cabeça agora, tá, gente? Só para vocês entenderem ação ou omissão. Você tem um imóvel lá que você, administração pública, aluga ele por R$ 5.000. Mas esse aluguel, ele precisa ser reajustado ano a ano. Tem mais de 5 anos que você não reajusta. Toda a imobiliária do lado ali está alugando por 20 mil. Você, administração pública, por causa da sua omissão em não atualizar aquele valor, continua alugando por 5 mil e a administração pública perdendo 15 pau todo mês. Teve prejuízo ao erário? Teve prejuízo ao erário por causa de uma omissão. Selecionem isso. O prejuízo, ele pode ser, a improbidade, ela pode se dar, a lesão, por ação ou omissão. Na sua prova vão falar que é só ação. Ação ou omissão. Dolosa ou culposa. Vamos explicar isso? Dolosa ou culposa. O que é o dolo? Estudantes de penal, o que é dolo? Vontade de. Então eu tenho uma vontade de causar um prejuízo na administração pública. Vejam o meu exemplo dos 20 notebooks, MacBooks de última geração que chegou lá na minha repartição. Eu falei, eu quero para mim. Então eu combino com um vizinho, com um amigo, com um primo, com um parente, para a gente sumir, dar um perdido nesses notebooks. Tem um dolo. Vejam, pessoal, como tem diferença. Eu combinando com alguém, esqueço, olha o símbolo, esqueço a janela aberta, esqueço de ligar o alarme da repartição, esqueço o armário aberto. Aquela pessoa, aquele particular que estava combinado, entra à noite, furta aquilo lá e partiu. Agora olha outro exemplo. Eu realmente esqueço. Eu não estava combinado com ninguém. Eu simplesmente, com pressa para vir da aula, achei que tinha fechado, achei que tinha batido no alarme e larguei lá. Por causa dessa falta de vigilância, à noite alguém vai lá sem eu saber, sem ninguém saber, e pratica essa improbidade, dá esse prejuízo ao erário. Eu vou responder por esse esquecimento meu? Sim ou não? Óbvio que sim. Dolosa ou culposa. Se eu quis em concurso com um agente deixar tudo aberto, é dolosa. Agora, se eu esqueci mesmo e isso causou prejuízo, ação culposa. Então, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, o que vai acontecer? Dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Se a gente terceiro tem que estar os dois juntos. Tem que estar em concurso e ele tem que saber dessa condição sua de agente público. Tem que estar em concurso, tá? Então prestem atenção. Olha uma prova de que a natureza da LIA é cível. Uma prova na lei de que a natureza jurídica da LIA é cível. Integral ressarcimento do dano. A administração pública vai cobrar os 20 MacBooks meu. Não importa se é ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. Se fui eu que dei a causa, integral ressarcimento do dano. Professor, se o cara fosse lá, arrebentasse a cerca, o alarme disparasse, assim mesmo ele levasse, não tem culpa, ou tem? Não, aí não. Aí
Só se nessa uma omissão dele, uma forma culposa, se ele esquecesse o seu departamento aberto, se ele não tomasse os cuidados que tem que tomar. Se ele tomou todos os cuidados, alguém foi lá e furtou, aí não tem dolo nem culpa. Tá? Vamos prosseguindo porque ela é gigante, hein? Ela é gigante. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos no seu patrimônio. Daqui a pouquinho, o artigo 9º, 10 e 11 começam a falar das modalidades e os tipos de improbidade. Então nós vamos fazer um quadro aqui, nós vamos preenchendo esse quadro para você preencher no seu caderno, tirar uma foto, botar no quadro, numa moldura e ficar olhando para esse quadro de hoje até o dia da prova, porque esse quadro ele é maldito, vira e mexe, concurseiro experiente leva uma escorregada nesse artigo. Eu vejo um monte de colega de magistratura e Ministério Público levando tintada em improbidade por causa desse quadro. Mas até chegando no nono, ele vai dando a teoria geral da LIA, que a gente precisa passar uma por uma. Aí a gente vai para o quadro. No caso de enriquecimento ilícito, nós vamos ver que as modalidades de improbidade são enriquecimento ilícito, o que mais? Prejuízo à administração, lesão ao patrimônio e o que mais? Ofensa a princípios. Ofensa a princípios. Se a prova fosse semana que vem, eu ia falar de um julgado para vocês que é certeza aparecer para a polícia. Policial civil de serviço tortura preso dentro de uma delegacia. É improbidade? É improbidade. O STJ definiu isso. Improbidade, mandou o cara para a rua por ofensa a princípios. Essa vai pipocar para a polícia. Olha só, tortura. Tem crime nisso, 9455, tem uma indenização civil, depois uma ação regressiva e está aqui na LIA também. Legal? Então, o que acontece? Vamos prosseguindo. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, a lesão ao ente, o ente é sempre vítima. O ente é sempre vítima. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Vamos dar asas à imaginação? Esse é meu exemplo que eu contei. Chegaram 20 MacBooks, eu olho aqui lá e falo, velho, que nave é essa? Que é isso? Eu quero para mim. Cada MacBook desse aqui, 14 mil. Chegaram 20, tenho 280 mil reais de computador nessa caixinha aqui. Cara, o cara do mal, ele pensa, eu fico com 2 e vendo, cada 14 mil, eu vendo por 5 no Mercado Livre, aí ganho 100 pau. Ah, vou meter essa fita. O cara que é do mal pensa assim. Ele combina com um colega, com um vizinho, com um amigo, com um parente, com um terceiro que sabe que ele é servidor público, que trabalha naquele órgão, para à noite ele deixar as coisas lá, esquecer tudo aberto, o cara entrar, pegar aquela caixinha que vai estar identificada e cair no mundo. Fazem isso. Fazem isso. No outro dia, meu Deus, os MacBooks sumiu, não sei o que, papapá. O que a administração pública faz? Sindicância para apurar o fato.
Na esfera administrativa, sindicância investigativa, para apurar os fatos. Como o patrimônio é público, a autoridade administrativa comunica ao órgão policial para instaurar um inquérito policial para averiguar o fato. Legal? A sindicância começa a desenrolar. Primeira coisa que uma comissão esperta faz, vamos ver as filmagens. Primeira coisa. Estou em algumas comissões de sindicância. Isso é um trabalho tão miserento. Mas fazer o quê? Você é obrigado a participar. Se você fala, eu não vou participar, você vira o sindicato numa outra. Não vai? Peraí, tome. Poder disciplinar e hierárquico da administração. Então você tem que ir, tem que fazer um serviço bem feito, senão você é sindicato também. Vamos lá? Peraí. Qual é o procedimento para pedir investigação? Liga lá no setor de segurança institucional do tribunal. Na comissão, de presidente da comissão requer as filmagens do dia tal, tal e tal. Os caras mandam um DVD para você. Aí você pega o DVD, põe lá, vamos assistir isso aqui? Legal. Fulano e tal veio aqui tal dia, que estranho, conversou com o servidor tal. Ah, tá, legal, vai indo. Quando dá a noite, o servidor esperto desligou câmera, desligou isso, mas ele esqueceu de desligar uma. Essa uma pega bem o rosto do cara que furtou. Epa, pera aí, pega o rosto desse cara, tava conversando com fulano e tal. Já temos um suspeito. Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, enfim. Descobre que o servidor estava em conluio com esse cara. A comissão de sindicância pode pedir para o juiz decretar a indisponibilidade dos bens dele? Ele vendeu, descobriu que ele vendeu no Mercado Livre, lá está com 100 mil na conta dele. A comissão de sindicância pode pedir para o juiz decretar a indisponibilidade? Não. Comissão de sindicância não. Quem que é a autoridade que a lei está falando? MP. Aí tem isso aqui, manda para a autoridade administrativa notifica o Ministério Público fala, bonito, né? Pera aí você. Tá com o pau numa ação nele. Com uma ação nele, o juiz vai lá e faz o sequestro, bloqueia a conta dele. Então é isso que o artigo 7 está dizendo. Para que bloqueia a conta dele, pessoal? Ressarcir o bem. No futuro, ressarcimento ao erário. Impedir que ele dilapide bens. Mas isso não é inconstitucional antes da sentença, antes do inquérito terminando? Não é inconstitucional? Claro que não. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, aqui dá as duas coisas, né? Causou lesão ao patrimônio público, 280 pau de computador que ele tinha comprado, e ensejou enriquecimento ilícito, os 100 mil que ele vendeu. Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao MP para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Uma pergunta boba de concurso. É o MP que decreta a indisponibilidade dos bens do indiciado? É o MP que bloqueia a conta dele? Não. Quem que é? Juiz. Por quê que é o juiz? Vamos ver, vocês estão afiados no direito. Por quê? Por quê? Não. Por quê? Por que é o juiz que decreta? Autoridade competente? Sim, autoridade competente. Mas por que ele é autoridade competente? Tem um princípio que eu já falei nessa turma. Qual que é? Só o juiz que manda fazer certas coisas. Só o juiz que manda fazer certas coisas. Como que é o nome disso? Vocês não estão anotando ou não estão revisando? Ou os dois?
Existem algumas matérias que são reservadas ao juiz. São as cláusulas de reserva de jurisdição. Só o juiz que manda prender. Quando eu falo juiz, né, pessoal? Não é juiz, é o juiz judiciário. Pode ser um tribunal, pode ser um ministro, pode ser uma turma, uma câmara. É só o juiz que manda prender. É só um juiz que manda soltar. É só um juiz que manda entrar na sua casa, mandado de busca e apreensão. É só um juiz que determina o sequestro dos seus bens. É só um juiz que penhora a sua conta. Cláusulas de reserva de jurisdição. Macete para estudar. Você pega uma coisa dessa, é para estar anotada no seu caderno, vai no site de resolver questões, lá no filtro coloca, por exemplo, cláusula de reserva de jurisdição, incomunicabilidade das instâncias, entrada em domicílio, inquérito policial. Resolvam 30, 40, 50 questões desse tema, de cada um desses temas. Eu estou aqui ensinando para vocês como é que estuda. Agora cada um faz o que bem entender com essa informação, com esse jeito, né? Então o que acontece? É o Ministério Público que decreta indisponibilidade dos bens? Não. Na leitura aqui, ó, uma leitura mais desatenta, não tem aquelas pessoas que falam, eu não pago cursinho, eu leio sozinho e vou fazer a prova. Parabéns, se conseguir, parabéns para você. Eu acho difícil você conseguir, porque com cursinho, com professor dando aula já é difícil, imagina assim. Uma leitura seca dessa aqui, ó, você pega um cara que não é bacharel em direito, ou até bacharéis em direito, dessa leitura aqui está falando o quê? O que você leva a entender aqui? Não dá leva a entender que é o Ministério Público que decreta indisponibilidade? Sim. Ah lá, a autoridade administrativa toma uma ciência do trem, representa o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens. Dá a entender por leigo que é o Ministério Público que decreta indisponibilidade. Falsa. Ah, mas eu li em algum lugar isso. Você leu errado. Existe toda uma hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica? Técnica de interpretação das leis, que o cara estuda um ano na faculdade, isso é da vida, hermenêutica. Então a autoridade administrativa representa o MP pede pro juiz. Quem manda prender, soltar, entrar na casa, sair da casa, fazer isso é o juiz. Qual o princípio? Cláusula de reserva de jurisdição. Artigo 7 já foi mais de 20 questões, né? Vamos lá. Parágrafo único do 7º. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Aquele tipo de artigo que você lê e não entende nada. E mesmo que você entenda, você precisa dar conceito lá do STJ. Pergunta para vocês de concurso. Olha aqui, ó. A indisponibilidade só sobre bens lícitos ou sobre bens lícitos e ilícitos? Esse é meu exemplo. O computador vale 14 mil, eu vendi por 5 para vender rápido, botei no Mercado Livre, um dia vendeu tudo. Entrou 100 pau na minha conta lá. 20 computadores, 100 mil. Ah, legal. Desses 100 mil, teve taxa do Mercado Livre,
comprei algumas coisas no cartão, paguei umas contas, lá só tem 70. Só tem 70. O juiz notifica o Mercado Livre, tudo em sigilo, sem a pessoa saber. O juiz notifica o Mercado Livre, ou o Ministério Público. O Ministério Público do Mercado Livre fala, só tem 70 na conta dele, aqui. O juiz faz o quê? Manda uma ordem para o Mercado Livre bloquear esses 70, entra no Detran.net, tá de carro, né, bonito? Para no carro dele que vale 30 mil. Legal ou ilegal essa conduta do juiz? Ilegal? Legal, né? Legal ou ilegal, gente? Vocês estão em dúvida. Por que vocês acham que é legal? Por que vocês acham que é legal? 70 tudo bem, fruto da vagabundagem dele. Mas e os 30 do carro que ele pagou lá suado, 48 meses para o Finasa? Ô professor, mas o notebook não custava 14 cada um? Sim, mas ele vendeu por 5 rapidão. Tá, mas eles não vão querer o valor. Na hora que ele for devolver, ele vai devolver o valor atualizado, os 280 mil. Mas ele vendeu os notebooks por 5 e fez 100 mil com aquilo lá. Então o que acontece? O juiz ele manda nos 70 mil no ilícito e manda mais no lícito, segundo o STJ. Por que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fala isso? Para garantir o ressarcimento. Garantir o ressarcimento integral do dano. Então o juiz, o que ele faz? Bloqueia os 70 mil, vai no Detran.net, manda uma penhora nos 30 mil, proíbe a transferência ou circulação do bem. Ele tem um apartamento de 200 mil, toma no apartamento dele também. Legal, agora fechou, né? 70 que tinha, com 30, 100, com mais 200 do apartamento que está hipotecado, 300. Agora sim, vamos deixar o processo tocar. No final, se ele for condenado, eu pego tudo isso aqui para tirar o prejuízo que ele viu. Diga. Mesmo ele tendo só a sua casa ou esse bem? Daqui a pouco nós vamos ver o seguinte: a regra é que alguns bens são impenhoráveis, mas no caso de improbidade pode ir penhora. Professor, improbidade, o pau quebra, né? Hoje no Brasil, improbidade é onde o pau mais quebra. É sobre bens lícitos, sobre bens ilícitos, sobre herança, sobre bem de família, sobre salário. É uma pau quebra na improbidade. Mas não seria inconstitucional, professor? Tudo constitucional perante segundo o STJ. Porque é uma coisa que é do erário, é do público. O STJ nos últimos 5 anos tem apertado a mão na improbidade. Rapaz, por isso que eu falo, criminal, ele deve ficar preso lá, e aí? Daqui a pouco vai para uma prisão domiciliar, e aí? O negócio é civil, é ir no patrimônio, é ir no bolso do peão, lá que ele sofre. A galera pede para ir preso para não ser civil. Legal? Digam. Perguntando para bem depois. Tá. Então, mas eu posso, é bem de família, impenhorável. Você vai morar debaixo da ponte, você vai receber. Toma aqui a penhora na sua hipoteca, no seu imóvel. Legal? Antes de entrar no capítulo 2, que agora que o bicho pega mesmo, agora, isso aqui nós estamos vendo a teoria da Lia, né? A teoria. Então todos são penhorados. Tudo. Acontece do juiz, vamos supor, negar isso daí tudo, falar que ele não deve nada, professor? Quero ver. Agora há pouco eu tava fazendo lá um documento lá, bicho, eu gosto de ler as coisas. Eu olhei lá uma ação lá de Cuiabá. Sabe quanto que o juiz penhorou? E era aqui, veio uma carta precatória só para intimar o cara. 4.380.700 e poucos reais. Eu tomei até um susto, falei, misericórdia, isso aqui não pode nem ser pelo correio, isso aqui é mandar para o oficial de justiça. O cara vai tomar um susto na hora que vê isso aqui, quer dizer, ele já sabe, né? Na
Verdade que o cara vai lá e falou, eita, minha conta, o que aconteceu com minha conta? Ele liga no banco, minha conta, tá bloqueado pelo processo número tal. Ele entra no TJ, isso aqui que deu B.O. Ele já sabe, ele só está sendo intimado. Tá bem? Artigo 8º, vamos embora trabalhar porque o tema é pesado. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Mesma regra de constitucional, né? Não mudou nada. Se mudar é inconstitucional, né? Porque a própria Constituição já fala que até o limite do valor da herança. Os herdeiros do Maluf, será que estão fofos ou não? Estão fofos, mas estão com o Ministério Público Federal na cola deles. Eu preferiria estar quebrado e sem MP nas minhas costas. MP, rapaz, eu ia falar que o MP é uma praga. Mas realmente, para quem deve, o MP tem que ser uma praga. Os caras não saem em cima, velho. Eu acho até meio que massa isso aí, ó. Os caras não saem de cima, rapaz. Ele fala, olha, penhorou o valor dele lá, não sei o que lá, e vem o advogado e fala assim, ó, doutor, excelência, tá pago já, porque o imóvel ele foi levado a leilão e o valor que era de 70 mil da dívida vendeu a casa por 100 mil, então tá ok. O juiz pega, o MP para falar em 10 dias. Aí manda pro MP, o MP vai assim, não, vendeu o imóvel no leilão outubro de 2017. Agora já atualizou a dívida não é mais 100, a dívida já é 130, ele pagou 100, está faltando 30, ainda prossegue na execução com os 30. Eu fico pensando, como que morre pouco promotor, né? Morre mais polícia que promotor, mas a polícia só faz o que o promotor manda, entre aspas, né? Mas enfim, beleza. Então até o limite do valor da herança é tranquilo. Começa agora improbidade propriamente dita. Virem o caderninho, façam 4 colunas e agora o bicho pega, hein? É agora que começa o chororô. É agora que começa o chororô. Artigo 9º, artigo 10. 10A, que é novidade, vai aparecer na sua prova, óbvio, é novidade, vai aparecer na minha também, tem que estar esperto com ISS, ESPN, mas eu estou esperto, estou estudando pra caramba. E vamos lá, artigo 9º. Nós estamos no capítulo 2 da lei. Seção 1. Olha o tema. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Então você vai fazer assim, na sua caneta que funciona, sabe assim, você vai fazer assim, aí você vai fazer assim, isso, aí aqui você vai colocar artigo 9, artigo 10, artigo 10A, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego. O caput traz o gênero, aí ele vai trazendo inciso por inciso várias condutas. Mas se você entender o caput bem entendidinho, na prova você consegue matar. O que é enriquecimento ilícito, gente? Ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Se você pedir 10 conto para o cara, CPM de trânsito, guarda de trânsito,
Você tem, deu 10 conto, o cara te deu 10 conto e ele vai embora, você já tomou, parceiro. Ah, mas é 10 reais. Não cabe o princípio da insignificância na improbidade. Insignificância, tamanho do ferro que o cara leva. Já coloquem essa observação. Não cabe aplicação do princípio da insignificância na LIA. Eu chuto numa questão dessa no INSS exatamente desse jeito. Não cabe aplicação do princípio da insignificância na LIA. Não cabe aplicação do princípio da insignificância na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. Vou contar uma piada para vocês, uma piada do mundo policial militar, do mundo miliciano, onde tive a oportunidade de ficar 5 anos, tenho grandes amigos até hoje lá, e vocês vão entender a ideia de coisa pequena. Reza a lenda que tinha um cabo velho que adorava pedir as coisas. O cara era um pidão de primeira categoria. Vinha alguém lá, dá uma mandioquinha aí para fazer ia no açougue, dá uma carninha aí para fazer um churrasco. Onde ele ia ou quem ele abordava, ele pedia alguma coisa. Os colegas chamavam ele de Cabo Pidão. Um belo dia ele aborda um veículo e fala, me dá tal coisa aí, me dá. Aí o cara fala, rapaz, não tô sem nada, olha, a crise tá brava, não sei o que, procura ele, não, mas você tem alguma coisa pra mim? Não tenho, não sei o que, pô, que chato, hein, não sei o que. Aí o cara fala assim, velho, pra não falar que eu tenho nada, eu tenho esse colírio aqui. E aí, ele fala, põe 3 gotas aqui. São essas piadas que vocês ficam contando no plantão. Meu irmão, você tocar o pau a noite inteira, você tem que ter um jeito de conversar, sacanear os outros e tudo mais. Essa piada ridícula, bora aí. Essa piada ridícula vai fazer você lembrar da insignificância. 3 gotinhas, velho. 3 gotinhas faz falta pra alguém? Não. E aí, cabe improbidade aí? Óbvio. Então vejam, enriquecimento ilícito é qualquer coisa qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, qualquer tipo de vantagem patrimonial que entrar no seu patrimônio é ótimo, né? Mas é o que saiu. Qualquer vantagem patrimonial que você auferir. Professor, diga. Isso daí vale, vamos supor, se ele estiver civilmente fora de serviço, sair pedindo. Se for em razão da função, me dá aí que eu sou policial militar, senão no dia que você tiver de serviço eu te arrebento. Mesma coisa. Em razão da função. Então, querem errar mais uma? Querem errar uma? Aqui a gente quer errar aqui para não errar na prova. Vamos lá. Um agente de trânsito, eu saindo de casa hoje, eu dou de cara com o carro lá, quase bato neles. Aí eu olho assim, por que esses caras andam tão devagar? Aí eu olho, os agentes de trânsito, tem que andar devagar mesmo. Mas quase que eu bati, porque sai com pressa, não sei o que lá, tirou até tinta. Falei, bonito, né? Saindo de casa atrasado e bate na viatura dos agentes de trânsito. Vamos lá, agente de trânsito, um servidor público municipal, é polícia ele? Tem poder de polícia? Não. Não tem poder de polícia. Pessoal, mas poder está onde? Poder está no módulo 2. Fique atento, hein? Ou já vimos? Se nós não vimos nesse, está no módulo 2. Poder não é polícia, mas tem poder de polícia. O cara está lá, numa blitz, não sei o que, para uma paniquete. Habilitação é documento da moto, por favor? Seu guarda, eu não sou habilitado. Tá, o que é isso? Olha, eu vou ter que rebocar o seu. Não faça isso comigo, eu faço o que você quiser. Aí o cara fala, não,
que eu quiser muita coisa. Qualquer coisa tem um ser preso. Caso real, hein? Lá de São Paulo, óbvio. Em casa não acontece. Faço tudo que você quiser, é só mandar. Aí o cara não aguenta, né? Aí o cara não aguenta. Beleza, então. Libera esse veículo. Qual crime que ele praticou aí? Ó? Ele liberou porque depois ia pintar um favor sexual para ele. Que crime? Hã? Não. Ele era para ele multar, não multou para ela sair fora, deixou o telefone, o WhatsApp, contato à noite, pá, em favor sexual. Qual? Abuso de poder? Abuso de poder? Não, para. Vocês estão feios de penal, hein? Prevaricação, pô. Prevaricação. Deixou de praticar ou retardar atos de ofício para satisfazer o interesse pessoal. Prevaricação. Se é abuso de poder decidido, já tá tanta coisa, né? Mas aí é gênero lá dos atos ilícitos, né? Eu perguntei qual crime que ele praticou. Lá no penal ele vai na prevaricação. E aqui na improbidade? Vai entrar aqui no artigo 9, enriquecimento ilícito? Ele ganhou dinheiro com isso aí? Ele ganhou um favor e aí à noite eles vão com o coito, né? Interrompido. Ele vai cobrar o favor. E aí? Tá no enriquecimento ilícito? Não, porque não agregou valor. Leia uma letra da lei. Se você não lê lei, você não vai em lugar nenhum. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem. Está escrito aqui vantagem sexual? Vantagem patrimonial, cash. Mas professor, a gente não consegue pegar ele na improbidade, quero ver. Não. No mínimo, princípios ali ele toma, né? O princípio da legalidade. Se você aborda alguém, se é agente de trânsito, aborda alguém, o cara está errado, o que a lei manda você fazer? A apreensão do veículo, lavrar a multa. Vem um habilitado, se o veículo tiver ok, pega ele e vai embora. Se não tiver, vai para o pátio. Lá no pátio você paga. No mínimo, um princípiozinho ele toma aí. Mas eu dei esse exemplo idiota só para vocês sacarem aqui, ó. Você que é um cara esperto, uma moça esperta, você já botou um símbolo aqui que seu cérebro nunca mais esquece. Enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Indevida. Sabe por que eu respondi que não tinha poder de polícia? Eu já vi vários vídeos relacionados com tipo juízes, promotor. Hora que passa nessas blitz, esculhando os agentes de trânsito, fala que ele não tem poder de polícia. Mas aí o juiz e o promotor não tem poder de polícia lá na blitz, mas ele na audiência ele tem poder de polícia, para mandar calar, para mandar entrar, para mandar sair. Eu tô falando assim, os agentes, porque os agentes pediu documentação. Não, mas aí é carteirada do juiz. Claro que ele tem poder de polícia. Claro que ele tem. Aqui no Brasil quem pode mais chora menos, né? Mas ele tem poder de polícia sim. Legal? Então esse é o cargo de indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função de emprego. Mais uma para vocês errarem aqui, mas essa é difícil, né? Então vocês fiquem sem dor no coração. Esse exemplo que o senhor deu, então não tem nada a ver com o conhecimento disso, né? Da parte da vontade. Não. E lá foi o favorecimento sexual, né? Essa aqui é difícil, hein? Essa aqui, alto nível. Imagine que seja aquela perguntinha que separa, eu ia falar separa um do outro, mas não, separa o joio do trigo. Essa aqui é difícil. Agora não é um agente de trânsito que está liberando alguém, não. Agora você é um fiscal de tributos. O que um fiscal de tributos faz? Cobra impostos. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. É o mesmo, aquele cobrador de imposto da Bíblia, hoje ele se chama auditor fiscal da Receita Federal, ou auditor fiscal da Receita Estadual, ou auditor fiscal da Receita Municipal. O cara chega aqui. Você que é responsável pelo efetivo? Sim, legal, me apresenta as notas fiscais da galera aí. Aí eu falo, tudo bem, tá aqui na gaveta. Eu vou, bora rapaz, é pra agora, não sei o que, senão... E aí o cara começa a humilhar o empresário
na execução daquela sua atividade fim. Teve crime, sim ou não? Sim. Até dá uns tapas no empresário ali. Qual crime? Concussão é exigir para si ou para outro vantagem devida. Você tem, legalmente você pode cobrar impostos, mas você exagera na cobrança de impostos. Pronto, quer dica? Toma. Não. É um crime isso aí, é um crime, lá do Código Penal. Só para não perder tempo. Esse crime, cuidado, hein? Caiu na Polícia Civil de São Paulo. Excesso de exação. Excesso de exação. Vai lá nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Vamos ver qual é o número do artigo? Ctrl F, Código Penal. Abrir o Código Penal. Ctrl F, excesso de exação. Olha lá, excesso de exação. 316, está dentro da concussão. Excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição que sabe ou deveria ser indevido. Imagine que esse imposto não está valendo ainda, mas ele vai lá e cobra assim mesmo, sem estar valendo. Ou, quando devido, no meu exemplo aqui, o imposto era legal, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Xinga o empresário, esculhamba o empresário, põe pressão, terror psicológico. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa.